Olá, existem situações que se repetem na sua vida? Aquelas coisas que você quer interromper, quer mudar e parece que não tem jeito? Ou será que existe alguma coisa que se repete na vida da sua família? Se você respondeu sim para alguma dessas perguntas, você precisa conhecer a constelação familiar. Deixa eu me apresentar. Eu me chamo Sandra Regina, eu sou médica, me formei em 1982 e de lá para cá eu venho estudando as pessoas, as dores, os sofrimentos e me deparei com a constelação familiar. Me encantei. Há mais de 20 anos eu trabalho com constelação familiar. Sou também professora formadora de consteladores. E eu quero te explicar o que é uma constelação familiar. É um método absolutamente incrível. Ele foi criado por um alemão chamado Bert Hellinger. E ele descobriu três leis que regem a vida humana, o relacionamento humano e principalmente a nossa família. Quando uma dessas leis é descumprida, há um desequilíbrio. E alguém que vem depois, no sistema, que nasce depois, repete este comportamento. Não é uma maldição familiar, não é um castigo, é simplesmente o amor. O amor que está fora de ordem e precisa ser ordenado. Eu vou te falar um pouco dessas três leis. A primeira é o pertencimento. Todos têm o direito de pertencer, ninguém pode ser excluído. A segunda lei é a hierarquia. Existe uma ordem. Quem chega primeiro tem precedência. E a terceira lei fala de equilíbrio. Equilíbrio entre dar e receber. Quando a gente desequilibra, alguém vai sofrer. Tem vídeos por aqui que você vai poder ouvir sobre isso. Eu falei sobre cada uma dessas leis separadamente. Então agora eu vou te explicar como acontece uma constelação familiar. A princípio, o Hellinger começou a fazer esse trabalho em grupo. Sim, um grupo de pessoas se reúne, pessoas que não se conhecem, algumas que se conhecem, e alguém senta ao lado do constelador e diz: eu tenho um problema de relacionamento. Eu caso, separo, estou casando sempre com a mesma pessoa. Outro fala: eu tenho uma doença crônica. Aliás, toda a minha família tem esse tipo de doença, é genético. Ou fala: olha, eu mudo de emprego, mas é sempre o mesmo chefe que eu encontro. Agressivo, abusador, que não respeita os meus horários. Ou a pessoa vai falar: eu trabalho muito e eu não consigo ganhar dinheiro. Todo mundo faz o que eu faço e ganha muito dinheiro. As pessoas não me pagam, as pessoas ficam devendo, as pessoas pedem para eu fazer mais barato. Outras falam: eu ganho dinheiro, eu ganho muito dinheiro, mas eu nunca tenho. Parece que vai tudo pelo ralo, eu não sei como ele sai. Ou eu até sei, mas nunca sai para aquilo que eu quero. Quebra o carro, alguém fica doente, eu empresto dinheiro e a pessoa não retorna, eu nunca tenho dinheiro. São questões que estão se repetindo, então elas devem ser consteladas, porque você deve estar em lealdade com alguém lá do passado. Como assim lealdade? Sim, lembra que eu falei das três leis? Se alguém foi excluído lá no passado, se alguém não foi respeitado na sua hierarquia, se alguém ficou devendo ou se sentiu em dívida com outra pessoa, não só da família como de fora, esta pessoa provavelmente foi excluída do sistema, não se fala nela. Imagina uma pessoa que roubou terras de alguém. Você vai falar desse avô ou desse tio? Imagina que ele foi roubado. Ai, que cara bobo. Imagina aquela prostituta, que nem era, mas todo mundo na família dizia, ou talvez fosse, e daí?
aquela criança que não nasceu e que talvez você nem saiba que esse aborto aconteceu porque foi espontâneo. Ou você sabe, mas não conta, se diz, não, eu só tenho uma filha. Quando na realidade, antes dessa filha, você teve um ou talvez 2 filhos e eles foram excluídos. Essa filha ou talvez um neto vai entrar em lealdade para que se olhe para esta pessoa do sistema que foi excluído. E como é que isso acontece? Você me diz o tema, eu te peço para escolher entre as pessoas que estão no grupo que você não conheça para representar você e para representar este tema. E a partir daí a gente vai ver o que está por trás disso. Qual é a história? Qual é a exclusão? Qual é o pertencimento que a gente precisa oferecer para essa pessoa, para essa situação que estava em desequilíbrio? A gente começa a olhar. Todo esse processo é totalmente inconsciente, é claro, mas te dá uma clareza que não passa pela mente. Passa talvez pela emoção, talvez possa passar pela energia que muda. Você não vai entender esse processo. Algumas vezes a gente nem fala nada, a gente só vê o movimento e deixa acontecer. Mas mudanças profundas acontecem na sua vida. Então eu venho aqui te convidar para uma constelação familiar. Ah, você não pode nesse dia, o dia que eu faço o grupo? Não tem problema. Essas constelações, elas podem ser feitas também individualmente. Como assim? A gente usa os bonequinhos do Playmobil para representar as situações e de acordo com a posição que você coloca, a gente tem uma leitura daquele campo. Às vezes a gente coloca papeizinhos no chão e você também pode ver se é melhor trabalhar nesse lugar ou nesse, comprar essa casa, essa ou aquela. Tem coisas que a gente pode também constelar que são do nosso dia a dia, escolhas que a gente precisa fazer. Então você também pode fazer esse processo individualmente comigo. Ah, você não mora nem em São Paulo, nem no Rio. Não tem problema, a gente faz online. Aliás, 90% dos meus atendimentos são online. Então, eu vou a São Paulo a cada 2 meses, pelo sotaque, vocês já viram que eu sou do Rio de Janeiro. Então, lá eu dou curso e um dia antes do curso eu faço atendimento de constelação familiar. Mas eu também faço isso online. Se você quiser, é só entrar em contato comigo. A gente se vê por aí. Te agradeço ter estado aqui me escutando. Dá um clique aqui para dizer se gostou, se não gostou. Se tiver alguma dúvida, pode colocar aqui embaixo que eu respondo para você. Tá bom? Até!